E além das carnes, nós vamos falar da soja, como que ela está se comportando, né, nesse momento, como é que está a commodity e como é que fica o mercado futuro da soja. Nós convidamos para participar ao vivo um especialista em commodities, o Fernando Berardo, também o nosso comentarista Miguel Daúde, que já estão os dois aqui, então eu dou as boas-vindas ao Fernando, já começo com ele, porque essa guerra tarifária, será que ela pode favorecer o Brasil, Fernando, uma vez que a taxa de 10% aqui não mudou para a gente, né? Pelo menos não por enquanto. E agora com essas super tarifas da China, né? Nossas exportações de soja, você acha que elas podem aumentar para o país asiático? A gente tem condição de atender essa demanda com tudo que está acontecendo aí pelo mundo? Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É uma pergunta extremamente complicada de responder nesse cenário atual que a gente está vivendo, né? Ou seja, a gente tem um, um cenário para a soja especificamente, onde a gente tem um estoque final mundial grande, né? Ou seja, o cenário até há um tempo atrás era um cenário baixista para a soja, tá? Eu estava avaliando aqui, né? O consumo vamos lá, consumo doméstico chinês, né? Que tem total relação com a demanda mundial, né? O consumo doméstico chinês tem aumentado, aumenta a cada ano, né? Mesmo no ano passado, que teve um PIB um pouco mais reduzido, ele cresceu, tá? As exportações continuam crescendo, né? Ah, ah, num nível que acompanha a demanda mundial, tá? Mas a gente está com os estoques muito altos mundiais, né? Ou seja, e essa questão da tarifa, o que pode acontecer? Eu acho que vamos dizer, no médio prazo, o que pode acontecer dentro desse ano ainda, né? Como a gente vê a questão da demanda crescente, né? Principalmente a China, né? Que é o que impacta muito o preço hoje do lado da demanda. Essa guerra tarifária entre a China e os Estados Unidos pode impactar no PIB chinês, né? E com isso impactar na demanda por soja mundial, né? Uh, porém, a gente tem esse cenário de fundamentos que mostram um cenário pressão para pressão baixista da soja, né? Então, ou seja, a gente está num ponto onde a gente vai ter que, principalmente o produtor, vamos falar do produtor brasileiro, né? Ele tem que acompanhar e ir fazendo média, ou seja, ir vendendo a soja, fazendo média e olhando os preços de Chicago e do dólar, né? Porque a gente não pode também segurar todo o nosso estoque, nossa produção de soja e esperar que um problema de PIB aconteça na China, tá? Daúde, quer dar as boas-vindas para você também. Tá difícil, né, acompanhar esse mercado, cada hora uma notícia nova. E eu queria te perguntar uma coisa, como é que fica a relação comercial, né, entre o Brasil com os Estados Unidos e os outros países? E como é que ficaria, vamos fazer uma suposição aqui juntos, a nossa relação com a China, se eles também baixassem para 10% e botassem nesse limiar? Quer dizer, é a política, né? Boa noite a você, Priscila, ao Fernando, do dente por dente, olho por olho, né? Se os Estados Unidos baixam a taxa para 10% para todos os países, a China pode amanhã cedo dizer, olha, eu também vou baixar as minhas taxas. Nesse aspecto de taxa, Priscila, o Brasil já tem taxas muito razoáveis, inclusive abaixo de 10%, principalmente nas commodities agrícolas. A carne aí tem 12%, mas você pega o suíno, o frango, não tem taxa. Então, isso aí não é o problema. Mas eu gostei muito da análise do Fernando, porque aí me permite fazer também uma progressão nessa análise. Quando ele diz assim, olha, os estoques são altos, isso significa o quê? Que ninguém vai sair comprando soja adoidadamente. O que nós temos que entender, Priscila, o cuidado que o produtor tem que ter, porque o ciclo agrícola ele é muito extenso, né? E essas mudanças no mercado financeiro estão ocorrendo com muita rapidez, né? Você vê, ontem foi um desastre, hoje o mercado já sobe 10%, então a ciclotimia do mercado financeiro, né, em função das decisões, né, do presidente dos Estados Unidos, ora pessimista,
derruba 10% a bolsa, ora sobe 10% a bolsa. Então, essa ciclotimia, ela não nos permite traçar o que vai acontecer. Mas, no caso da soja, eu concordo com o Fernando que o produtor rural ele tem que ter muita atenção. Tem que ir fazendo seus negócios aos poucos, não a ouvir, porque a gente conhece o produtor rural, né? Se o Fernando vem aqui e fala, ó, a soja vai subir, e eu venho e digo, a soja vai cair, o produtor rural diz o seguinte, o Daú não entende nada, quem entende é o Fernando. O produtor rural tem muito disso, mas não é hora de você fazer com que o seu sentimento prevaleça. Você tem que ser muito pragmático, né? Na hora que você faz o seu negócio, porque o mercado está muito estável, né? E isso acaba levando a riscos muito grandes. Agora, para finalizar essa parte do comentário, eu só queria dizer a você, a relação do Trump com o mundo está que nem aquele casal que brigou, né? A coisa começa a ficar feia, aí volta no maior dos amores. Será que daqui uma semana os Estados Unidos nos volta com a China com o maior dos amores? E isso tudo que nós estamos vendo aqui, tudo que nós estamos tentando analisar, não tem nenhum valor? Isso é possível, porque tanto para a China quanto para os Estados Unidos, essa briga, essa separação comercial, ela é desastrosa para eles e para o mundo. Então, diante desse cenário e das possibilidades que nós temos, eu acho que o produtor tem que ter muita atenção e ser pragmático, não se deixar levar por achismo. A gente vê muitos comentários que nos assustam, né? Porque agora o Brasil vai salvar o planeta, o Brasil vai ficar rico. Não. Tudo é ruim. Taxas de juros subindo, você vê a taxa de juros dos Estados Unidos não caiu muito, não, Priscila. O mundo está boicotando os títulos americanos. Então, isso tem reflexos que nos pegam de uma forma indireta. Então, portanto, Fernando, eu acho que você está corretíssimo. O produtor ele tem que ser pragmático e não acreditar em achismo. O Fernando, agora pegando pelo panorama da União Europeia, né, eu gostaria de te perguntar, com essa taxa de 10%, né, dos Estados Unidos que eles estão aplicando por lá, é possível que as nossas exportações, por exemplo, para a União Europeia, elas encolham, elas ficam menores? O que você acha que pode acontecer? Do ponto de vista agrícola, do que a gente estava falando até agora, de grãos, eu acho que muito pouco impacto, tá? A Europa tem pouco impacto, é um consumidor, né? Não se esqueça que tem a Ucrânia ali já na Europa também, que já consome muitos grãos ali deles, mas eu não vejo isso como um impactante para a dinâmica, vamos dizer, de preços, tá? Agora, sobre o Daúde, eu quero só fazer 2 pontos, tá? Eu acho que o produtor tem que ficar atento em 2 pontos específicos. A volatilidade que essa guerra tarifária está gerando no mercado. Vocês, todos nós acompanhamos os últimos 3 dias, né? O que aconteceu com o câmbio e com Chicago e com os mercados globais. E o outro ponto que eu falei há pouco, né? A questão do PIB chinês. Porém, ou seja, o produtor tem que ficar atento e os comercializadores, exportadores do Brasil têm que ficar atento. Porém, as oportunidades estão aí, né? As oportunidades estão aí. Eu fiz uma conta boba aqui, só nesse ano, tá, Daúde? Se você pegar o melhor momento do dólar e o melhor momento de Chicago, é uma soja acima de R$ 140 a saca, né? Então, a gente tem grandes empresas e produtores mais tecnicamente conhecem do mercado que fazem isso. O que a gente tem que fazer no Brasil, e é um desafio de todos nós, é fazer com que toda a cadeia, do produtor pequeno ao médio e ao grande, todos os produtores, conheçam bem a formação de preço e saibam usufruir dessas oportunidades de mercado. Priscila, Sim. posso rapidamente fazer uma pergunta para o Fernando, aproveitando essa análise? A gente sabe que o problema não é só câmbio, petróleo
e outros fatores. A gente tem aí a questão dos insumos, né? A questão dos insumos, peças de máquinas, taxa de juros para investir. Hoje, para você investir no Brasil, a taxa vai continuar subindo, né? Então, quando você analisa a estrutura hoje dos insumos e dos custos do produtor rural, você tem um cumplicômetro. Você falou, vendeu a 145, né? É evidente que esse preço está muito bom em relação ao custo. Mas será que nós vamos continuar com esses preços e com os custos hoje praticados, não sofreríamos impactos, né, nos insumos que pudessem prejudicar, Fernando? Os insumos têm uma correlação, até por ser um mercado com pouquíssimos players, né? A gente tem um impacto importante da geopolítica, né? Um outro ponto é que tem uma relação direta entre o preço da commodity e o insumo, né? Ou seja, se você tem uma soja ou um milho, né, vendido, falando do ponto de vista do produtor, né, vendido num preço mais alto, você tem uma relação de troca melhor quando você for comprar o insumo, ou você for comprar ou fazer uma operação de barter, tá? O que eu tenho de informação, até nosso do bar chart aqui, nos nossos terminais, é um preço por exemplo, de ureia, $377 a tonelada. Porém, é um mercado, Daud, um mercado que, no mercado futuro, principalmente, tem pouquíssima liquidez. Então, a gente percebe que é muito importante o produtor estar atento à relação de troca e para poder fazer essa compra no melhor momento. Tá certo. Daúde, agora eu queria fazer uma pergunta para vocês dois aqui. Aí começo com você, Daúde. Se você tivesse que dar um conselho... fácil, hein, Priscila? Não pode ser difícil. Pergunta fácil. Rapidinho pra gente, depois vai ter extensão aqui no Rural Notícias, nós vamos continuar falando desse assunto. Mas rapidinho, se você tivesse que dar um conselho pro produtor rural que está agora, né, finalizando a colheita da soja no Brasil, se preparando para a safra 24-25, perdão, 25-26, né, porque já virou o ano, o que você falaria para esse produtor? Rápido. Bom, Priscila, rapidamente, nós temos no Canal Rural, você sabe disso, né? Toda a equipe do Canal Rural vem discutindo e preocupado com esse cenário. Não é só aqui na telinha que a gente fala, a gente tem reuniões, a gente discute com os editores, com os jornalistas, a gente tem uma preocupação muito grande porque o Canal Rural tem um compromisso com o produtor rural, né? E é dentro desse compromisso que a gente está avaliando que a minha recomendação eu faria, diante de toda essa análise, que o produtor tenha muita atenção, né? Não deixe se valer pelo alicismo, pela ganância, achar que as coisas vão mudar de repente. Tem que ser pragmático. Eu acho que se ele... porque você compra, né, os insumos no momento e quando você vende o seu produto, você não sabe se o mercado vai estar da mesma forma. Mas só que quando você já tem o seu produto, né, os seus insumos comprados, você já tem condições de realizar a cobertura dos seus custos. Sim. Não deixar para especular. Então, o que nós recomendamos, diante das análises que nós estamos fazendo, deste cenário especificamente, para passar para você informações que, para te ajudar, nós não vamos aqui dar opinião, porque cada produtor tem a sua vantagem, desvantagem, Sim. sabe o que pisa. Isso não nos compete. O que nos compete é dar esse cenário para que você decida diante das suas condições. Então, eu diria, muito pragmatismo. E você, Fernando, o que você diria? Eu concordo com o Daúde, eu acho que é por aí mesmo. Muito importante o produtor saber qual é o seu ponto de equilíbrio, né? No caso da produção dele, e é muito importante ele cobrir isso, né? Ter uma estratégia, né? Não esperar sempre o melhor momento do mercado, porque ele vai acabar que ele nunca vai chegar ou você vai perder ele, né? Para ir cobrindo esse custo e aí sim, com mais tranquilidade, operar, vamos dizer, no mercado
para ter um ganho ou uma rentabilidade maior.